Olá, galera do terceiro e quarto ano. Bom, gente, não foi possível a gente fazer a nossa aula hoje porque aqui estava um problemão com a internet, na região aqui, na verdade, eu tive um problema com a internet que conectava, mas estava sem rede, sem internet, estava conectado e sem internet. Então, por isso não foi possível a gente fazer a nossa aula, mas a gente pode fazer por aqui através desse vídeo, tá? Eu consigo passar tudo que eu tinha programado para passar na aula de hoje, tá bom? E vamos continuar falando sobre as notas musicais. Bom, vamos lá para não perder mais tempo, já não tivemos nossa aula hoje de manhã, e por isso eu estou mandando esse vídeo para a gente recuperar o conteúdo aí que não conseguimos falar de manhã, tá bom? Bom, vamos lá. Estávamos falando de notas musicais, nas últimas aulas aí, até na semana passada, e vamos relembrar um pouquinho sobre o que a gente falou sobre as notas musicais. A gente estava falando que de quantidade as notas são 7 notas naturais, certo? 7 notas naturais que são, quais são elas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E por último vem o Dó novamente, enfim, que a sequência recomeça, certo? Bom, no mais também falamos que existem mais um grupo de 5 notas musicais, certo? Essas são as notas naturais, Agora existem as notas alteradas, que são aquelas com os nomes parecidos, porém com um sinalzinho de alteração. São essas: Dó sustenido, o sustenido é o sinal de alteração, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido, certo? São apenas essas 5 notas alteradas. O Mi e o Si não tem sustenido, ok? Não tem alteração em sustenido. E, bom, o sustenido, a função do sustenido é, vamos lembrar, empurrar a nota, meio tom para frente ou para cima, A gente já falou disso nas aulas passadas, é só para entrar na mente e relembrar aí algumas coisinhas que hoje a gente vai ter uns tópicos que a gente ainda não viu, não estudou, tá bom? As informações que a gente ainda não tem, tá bom? E então, sustenido, lembrando, empurra a nota um pouquinho para frente ou para cima, alterando o seu som. E assim, 7 notas naturais mais 5 alteradas. Quantas notas no total temos? 12 notas, ok? Você já deve ter feito a conta aí. 12 notas musicais no total. E agora, sobre o som, a alteração que esse sinal faz na nota, esse sinal de alteração chamado sustenido, ele faz uma alteraçãozinha na nota, no som da nota, que a gente pode perceber aqui no violão. Por exemplo, esse é o som da nota Dó. Dó natural. Repara só o som do Dó sustenido, alterado em sustenido. Viram só como o som dela ficou alterado com o sustenido? Olha só, o Dó é localizado bem aqui, ó, na terceira casa do violão. Dó. E o sustenido um pouquinho na frente, ó. O sustenido empurrou o Dó para frente, ele virou um Dó sustenido. Dó sustenido, Dó natural, Dó sustenido. A mesma coisa acontece entre aquelas notas, todas elas que têm o sustenido, Ré é assim, Ré sustenido. Ré sustenido, foi empurrado para frente. Depois temos o Mi. Mi não tem sustenido, quem vem depois é o Fá. Fá tem sustenido, Fá sustenido. Sol. Sol tem sustenido? Tem. Sol sustenido. Lá. Lá também tem sustenido. Lá sustenido. Si. Si não tem sustenido. Dó. Para finalizar, ok? Acabamos de tocar as 12 notas musicais, para vocês verem que são 12 notas diferentes. Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó.
aí 12 notas, ok? Bom, agora, lembrando que também temos um outro sinalzinho de alteração, eu acredito que a gente também já tenha estudado sobre ele, né? Que se o sustenido altera a nota meio tom para frente, né? Empurra ela para frente, tem um outro sinalzinho, vamos lembrar, é o sinalzinho que se chama bemol, né? Que é este sinalzinho aqui, ó, com este, ele se escreve dessa forma, né? Ó, bemol. E é este Bzinho aqui, né? Ó, esse Bzinho que dá pra ver aí, né? Dá pra enxergar. Tá a lápis, mas acho que dá pra enxergar bem. É um Bzinho, né? Que a gente coloca um B minúsculo em frente à nota, como sustenido, né? Mas em vez do sustenido, a gente coloca um Bzinho minúsculo aqui, né? Pra simbolizar o bemol, tá bom? O sinal de bemol. O que o bemol faz? Ele altera o som da nota para trás. Ele empurra a nota para trás, em vez de empurrar para frente, ele puxa, na verdade, né, para trás. Mas a nota fica com seu som alterado para trás, não é? Diferente do sustenido que fica alterada para frente. Então, e esse grupo de notas bemol também são 5. Só que, olha só, as notas bemol não contam como notas a mais. Só sustenido, porque as bemol têm o mesmo som das notas sustenido, mas elas, como é um sinalzinho diferente, né, acontece um fenômeno musical entre essas notas. Eu acho que a gente também já viu esse fenômeno lá nas nossas aulas, que se chama enarmonia, notas que têm o mesmo som, mas nomes diferentes, certo? Por exemplo, no violão. No violão, o Dó sustenido, por exemplo, vou chegar bem pertinho aqui, o Dó natural está aqui, certo? Quando ele vira sustenido, ele vem aqui. Se eu andar mais um pouquinho para frente, eu chego no Ré. E se o Ré for bemol, eu recuo para trás e caio no mesmo lugar do sustenido, do Dó sustenido. Então, ó, essa nota aqui pode ser um Dó sustenido ou pode ser também um Ré bemol, porque eles caem no mesmo lugar, ó. Dó sustenido, aliás, Dó natural, desculpa. Dó sustenido, Ré. Se eu tiver um Ré bemol, volto pro Dó sustenido, que na verdade agora é Ré bemol, né? Então, são notas que têm o mesmo som, mas se eu estiver usando Dó sustenido, vai se chamar Dó sustenido. Se eu quiser chamar, né, aliás, de Dó sustenido, eu chamo de Dó sustenido. E se eu quiser chamar de Ré bemol, posso chamar essa mesma notinha de Ré bemol também. Esse fenômeno se chama enarmonia, tá? Lembrando lá das nossas aulas anteriores. Bom, então são 5 notas bemol também. É o Ré bemol, o Mi bemol, o Sol bemol, Lá bemol e o Si bemol, tá bom? Digamos que nem o Dó e nem o Fá teria bemol, certo? E eu vou explicar o porquê. São só 5 notas alteradas em bemol também, tá? São 5 notas alteradas a mais, mas elas não contam como notas a mais, né? Porque já temos 12 notas, mais 5 ia dar 17 notas, é isso? 17 notas, né? E aí, mas elas não contam como notas a mais, ok? As bemol não, só sustenido. Mas as bemol ainda tem os 5 notinhas que tem o mesmo som daquelas que são sustenido, tá bom? Bom, e agora, lembrando aí dos intervalos musicais, né? Os intervalos musicais são aquelas distâncias entre as notas musicais, né? Distância de um tom, de meio tom. Lembrando, do Dó pro Ré tem um tom, do Ré pro Mi tem um tom, do Mi pro Fá tem meio tom só, né? São notas que estão bem próximas ali, né? Lembrando daquelas pontezinhas, né? Tudo aquilo que a gente já falou nas nossas aulas. Entre o Mi e o Fá, a distância é muito pequena e não cabe nota nem sustenida e nem bemol ali no meio, né? Por isso que o Fá não tem bemol, né? Porque eu teria que voltar para trás do Fá, e antes do Fá tem o Mi, e o espaço já é muito curto, não cabe nenhuma nota bemol. E entre o Si e o Dó, que eu tenho meio tom também, o Dó também não tem bemol, porque antes dele vem o Si e tem o meio tomzinho ali, né? Aquela pontezinha quebrada, tem o meio tom. E não cabe nenhuma nota bemol ali também no meio voltando do Dó para o Si, né, no caso do bemol, ok? Bom, agora tem um outro sinalzinho
que eu queria mostrar para vocês, um outro sinalzinho na música, né? Temos o sinal de alteração sustenido e bemol, né? O sustenido é o hashtag, bemol é o Bzinho, e agora temos uma outra indicação aqui, né? Um outro sinal na música, que é o seguinte: se o sustenido altera o som da nota para frente e o bemol altera o som da nota para trás, tem um sinalzinho que a gente usa para a nota voltar ao seu estado natural, que é esse símbolozinho aqui, ó. Este sinalzinho aqui. Ele se chama B quadro, igual vocês estão vendo aí, tá bom? Esse é o sinalzinho que se chama B quadro, tá? Dá para vocês verem bem aí. Isso aí, B quadro, e ele é bem desse jeito aqui, ó, tá vendo? Uma hastezinha para cima, né? E outra hastezinha, aí faz um quadradinho aqui no meio e uma hastezinha para baixo, tá? Ele é exatamente desse jeito, né? Ele é desenhado desse jeito, né? E o nome dele é B quadro. Esse B quadro faz o quê? Se eu tiver, por exemplo, uma música que eu estou usando Dó sustenido, na música eu não preciso ficar repetindo toda vez que o Dó é sustenido, né? Eu coloco só no início e das outras vezes eu coloco só Dó, só a nota Dó. Porque eu já sei que esse Dó, que esses outros Dó, né, vão ser também sustenidos, porque eu já coloquei que ele é sustenido no início, né? Então vamos supor, eu vou tocar uma música, estou tocando ela em Dó, tocando com a nota Dó, né, usando outras notas também, mas o Dó tá lá no começo avisando que o Dó vai ser sustenido. Então sempre quando eu usar o Dó, ele vai estar sustenido, mas não vai ter indicado que ele é sustenido, porque não precisa, né? Mas caso precise indicar que ele não será mais sustenido, eu uso na frente desse Dó esse sinalzinho B quadro, ok? E aí é só colocar o Dó e o sinalzinho de B quadro para ele voltar para o seu estado natural, ou seja, para voltar a ser uma nota natural, Dó natural, ok? Esse sinalzinho, então, ele anula o efeito, né, a função do sustenido e a função também do bemol, ok? É isso que esse sinalzinho B quadro faz, tá bom? E esse é o último sinalzinho que eu queria passar para vocês, né? Além do sustenido, do bemol, né? Referente ao que pode acontecer com as notas musicais. Então, a nota musical pode ser alterada em sustenido, para frente, né? Ou para trás em bemol, ou pode, se tiver sustenido ou bemol, com o B quadro ela volta ao seu estado natural, tá bom? Bom, agora, gente, entrando num outro assuntozinho também bem legal sobre as notas musicais ainda. As notas musicais, a gente escreve, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Toda vez o Dó, o D e o Ré, o R e o E, o Mi, o M e o I, né? E às vezes a gente precisa de apenas uma letra para, né, um símbolozinho para representar essa nota. E existem esses símbolos, né, que são as cifras, são chamadas de cifras das notas musicais, tá? O que são as cifras? São letras que representam as notas musicais. E as notas musicais são 7, então precisamos de 7 letras para representar as notas musicais, que são essas aqui, olha só. Cada nota, né, isso daqui, gente, em qualquer lugar do mundo é exatamente desse jeito, tá? Isso aqui é um padrão, né, do ensino da música, tá? O Dó, ele sempre utiliza o C para ser representado, tá? Então o C representa a nota Dó, o D sempre representa a nota Ré, o E representa a nota Mi, o F representa a nota Fá, o G representa a nota Sol, o A representa a nota Lá, o B representa a nota Si e o C representa a nota, né, Dó, como no início, né? E é sempre assim em qualquer lugar do mundo, tá? É dessa forma, é desse jeito, tá bom? Lá, se vocês forem lá pro Japão, pra China, e eles disserem que o C é o Dó, se vocês forem tocar uma música, por exemplo, né? Aí ou verem as notas musicais, mas com as letras do alfabeto, é por causa das cifras, tá? E lá no Japão as letras são totalmente diferentes também, né? Ou na China, enfim. Então a gente ia se confundir do mesmo jeito. Mas enfim, vamos lá. Então, 7 notas musicais, as 7 primeiras letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, tá bom? Essas 7 notas
essas 7 primeiras notas do alfabeto representam as 7 notas musicais. Mas toma cuidado, porque acontece uma coisinha diferente aí. Não é só porque o Dó é a primeira nota que ele vai ser a letra A, né? Vocês podem ver que está meio fora de ordem. Dó, Ré, Mi, C, D, E, depois vem F, G, A, B, certo? Por que isso acontece? Porque antigamente, quando essas cifras foram dadas a essas notas, a ordem, né, a organização, a sequência das notas musicais era outra, né? A sequência das notas musicais começava pelo Lá, depois era o Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Né? Antes se estudavam a sequência das notas musicais nessa sequência aqui, nessa ordem, né? Começando do Lá. Olha só, mas olha como mudou agora, né? Agora começamos do Dó, né? Em diante. Então, nessa época aqui, ó, há muito tempo atrás, quando a sequência era desse jeito, já foram atribuídas as letras para as notas musicais. Então, quando mudou a ordem das notas, começando pelo Dó e não pelo Lá, essas letras permaneceram representando as mesmas notas dessa época. Né? Então, o C continuou representando o Dó, o D continuou representando o Ré, né? Olha aqui, ó. O E continuou representando o Mi, né? O F o Fá, o G o Sol, o A o Lá, o B Si, né? E o C Dó repetindo aqui. Então, se a gente começar pelo Lá, fica A, B, C, D, E, F, G. Né? Aí fica certinho. Mas se a gente começar pelo Dó, fica C, D, E, F, G, A, B, certo? Então, se vocês quiserem anotar tudo isso que eu estou passando para vocês, gente, desde o início da aula, vão dando pausa, né? Olha só, vocês podem dar pausa no vídeo, né? E copiar, anotar no caderno, podem repetir quantas vezes vocês quiserem para poder entender melhor, tá bom? Se deixa eu passar algum detalhezinho, tá? E aí vocês podem ir voltando o vídeo ou dando pausa, tá bom? Fiquem à vontade aí. E para perguntas, nas próximas aulas a gente conversa mais sobre esses temas, tá? Eu vou abrir esses tópicos aí nas próximas aulas de novo, tá bom? Bom, agora, galerinha, vamos pro último assunto, né? É bastante coisa, né? Seria bastante coisa que a gente veria hoje na nossa aula. O último tópico, né? O último assunto seria né, um tópico chamado formação de escala. Formação de escala. Vamos lá. O que é uma escala musical? O que seria uma escala musical? Na música, gente, a gente tem essa palavrinha, né? Tem esse conceito que se chama escala musical. A escala musical é uma sequência de notas. Só isso. Né? Então, uma escala musical é uma sequência de notas que a gente escolhe utilizar nas músicas que a gente quer fazer, por exemplo. Né? Quando as músicas são feitas, todos os músicos, né, que fazem músicas, que compõem, enfim. Então, vamos supor que seja... Deixa eu ver um artista famoso. Vamos supor que o grupo Melim, né, todo mundo conhece o Melim. Vamos supor que eles vão compor as músicas deles. Eles definem as notas que eles vão usar nas músicas deles. Só que não é de qualquer jeito, assim, eu vou usar o Mi, vou usar o Fá, vou usar o Sol porque é bonito. Não, eles escolhem as notas através de uma escala, né? Através da formação de escala. Assim que eles conseguem tocar uma coisa no violão que dá super certo com uma voz. Porque eles utilizam as mesmas notas com a voz e também com o violão, né, e os outros instrumentos. Como que funciona essa escala? Essa escala funciona da seguinte forma. A gente sabe que né, existe a sequência das notas musicais e existe ali as distâncias né, entre essas notas, né, os intervalos musicais de um tom, meio tom, um tom, meio tom. Ok. Agora, para formar uma escala musical, eu preciso tirar essas notas daqui, né, apaga essas notas e aí vocês substituem essas notas por esses números de algarismos romanos, olha só, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, né? Só substituir todas as notas, né? Vocês podem até ver, tá? Aqui, ó, escrito ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, ok?
Então, esses algarismos romanos aqui, a gente chama eles de graus, tá bom? Nós chamamos esses algarismos de graus, ok? O que são exatamente os graus? Os graus, eles representam também as notas musicais, certo? Só que, como a gente precisa escolher as notas que a gente vai utilizar, a gente substitui, né, as notas pelos graus e agora a gente vai escolher as notas que a gente vai usar. Então, olha só como fica formada a escala. Olha só. Eu coloco agora as notas que eu quero utilizar embaixo, na parte de baixo, tá? Dos graus. Tem que ficar embaixo de cada grau certinho. Eu tenho que ter 7 notas, né? Diferentes. Né? Aqui o 8º grau só repete o primeiro, né? Então, diferentes são 7 notas musicais. Sempre, em qualquer música, gente, eu preciso de 7 notas musicais, ok? Não posso ter menos de 7 notas. Não quer dizer que eu vou usar 7, mas eu preciso definir 7 notas musicais, tá bom? Bom, então, definir aqui, ó, eu utilizei as notas naturais mesmo, né? Porque a gente precisa saber, a gente ainda precisa saber mais algumas informações para poder utilizar notas diferentes, tá? Então, assim, as notas alteradas, aliás, para poder utilizar as notas alteradas, a gente precisa saber de algumas informações importantes ainda, tá bom? Então, vamos formar uma escala de notas naturais. Então, eu escolhi aqui, ó, o Dó para o meu primeiro grau, e agora, depois que eu escolhi o meu primeiro grau, fica fácil de colocar o restante da sequência. Segundo grau sempre vai ser o Ré, que vem depois do Dó, né? O terceiro vai ser o Mi, que vem depois do Ré. O quarto vai ser o Fá, que vem depois do Mi. E assim por diante, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu montei uma sequência como a gente já conhece, para não ficar confuso, tá? Então, essa é aqui a gente tem uma escala musical, tá? Uma estrutura de escala musical, né? E essa escala se chama escala maior, tá bom? Gravem esse nomezinho da escala, tá? Ó, escala maior, né? E como eu coloquei o Dó como primeiro grau lá da escala, né? Esses números a gente chama de grau, né? Só para substituir o nome das notas mesmo, tá bom? São os graus, tá bom? Os graus da escala. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau e 8º grau. Então, como eu coloquei o Dó como primeiro grau aqui, né? Essa escala vai se chamar escala maior no tom de Dó maior, ok? Ou só escala no tom de Dó maior, tá bom? Mas para ficar completinho, escala maior, tom, Dó maior. Essa se chama escala maior, né? Tem os motivos para ela se chamar escala maior, mas nas próximas aulas também, que a gente tiver junto, eu explico melhor, tá bom? Por que ela se chama escala maior. E ela tem esse nome, Dó maior, porque o Dó está no primeiro grau. O primeiro grau, lembre-se disso, ó, o primeiro grau é quem dá nome à escala, ok? Vocês já devem ter ouvido alguns músicos por aí falarem: ah, vamos tocar uma música no tom de Dó, ah, vamos subir o tom aí, vamos tocar em Ré, Ré maior, né? Ah, vamos tocar em Sol, vamos tocar essa música em Sol. Eles estão falando da tonalidade da música, que é o tom. Vamos tocar no tom de Sol, no tom de Fá, no tom de Dó, tá bom? E o primeiro grau é que define o tom da música, olha só, tom, Dó maior. Aí eu sei já qual vai ser a sequência de notas que eu vou usar. Se o Dó está em primeiro lugar, eu já sei quem vem em segundo, quem vem em terceiro, quem vem em quarto, quinto, sexto, sétimo e 8º grau, ok? Bom, gente, é isso, senão a nossa aula fica também muito extensa, né? Mais do que já tá. E, bom, desculpe pelo transtorno de hoje, né? De a gente não conseguir fazer aula online. Mas nas próximas a gente fala mais sobre todo esse conteúdo, tá bom? São informações bem legais, informações essenciais para o nosso aprendizado musical, tá bom? Aprendendo, né? Destrinchando aí as informações sobre as notas musicais, tá bom? E são muito importantes para a gente entender melhor como funciona a música, ok? Bom, beijão para todo mundo e tchau! Finalizamos essa aula, até a próxima, hein, gente?